Você sabia que existe um procedimento capaz de demitir até mesmo um servidor concursado e efetivo? Estamos falando do processo administrativo disciplinar, o famoso PAD, considerado por muitos o maior terror do servidor público. Mas por que ele é tão temido? E qual a importância do interrogatório nessa história? Fica comigo até o final, porque nesse vídeo eu preparei um resumo de tudo que você precisa saber sobre o interrogatório no processo administrativo disciplinar. Por meio deste resumo, você vai saber o que é o PAD, a importância do interrogatório, em que momento ele acontece, vai saber ainda se é possível realizar um PAD sem interrogatório, se a comissão pode designar um dativo para o interrogatório, se o acusado é ou não obrigado a responder as perguntas da comissão, se o representante legal do acusado pode fazer perguntas durante o interrogatório, e vai conhecer ainda o passo a passo de um interrogatório. Então, fique aqui comigo, porque você já percebeu que o conteúdo desse vídeo é precioso para o servidor público assegurar os seus direitos. Eu sou Suélia Souza, servidora pública aposentada e especialista em defesa disciplinar de servidores públicos com mais de 15 anos de experiência. Se você busca segurança e orientação no serviço público, está no lugar certo. O PAD é a única forma de administração pública demitir um servidor concursado e efetivo. E segundo o artigo 151 da Lei 8.112, ele se desenvolve em 3 fases: instauração, com a publicação do ato que constitui a comissão; inquérito administrativo, que abrange a instrução, defesa e o relatório; e julgamento, aonde se decide pela absolvição ou aplicação de penalidade. No vídeo de hoje, nós vamos focar na fase do inquérito administrativo, especificamente no interrogatório do acusado, que é o último ato da fase de instrução, momento em que o servidor tem a chance de falar ao vivo diante da comissão processante e contestar todas as provas reunidas. Por que o interrogatório é tão importante? Porque ele é a única oportunidade do servidor dar a sua versão dos fatos depois de ter tido acesso a todas as provas colhidas. Trata-se de um direito fundamental à ampla defesa e ao contraditório. E ele é crucial para manter o cargo, a reputação e, principalmente, a fonte de renda que sustenta a família do servidor. Então, se você é servidor público, não pode negligenciar esse momento. Lembre-se que o que está em jogo aqui é a sua sobrevivência no serviço público. Antes do interrogatório, vem toda a fase de instrução, na qual a comissão processante pode utilizar vários tipos de prova: prova testemunhal, acariação, prova documental, reconhecimento de pessoas ou objetos, prova pericial, interrogatório, que é o nosso foco de hoje, e outras provas admitidas em direito. O contraditório e a ampla defesa são garantias constitucionais. Isso significa que o servidor e seu advogado, ou seu defensor, devem participar de todos os atos de coleta de provas, opinando, questionando, apresentando argumentos em todas as fases. E o PAD sem interrogatório é possível? Não! O interrogatório é essencial e não pode ser simplesmente pulado. Algumas provas podem até ser dispensadas, dependendo da infração. Porém, o interrogatório do acusado, após a coleta de todas as provas, é indispensável, pois é nesse momento que o servidor pode refutar cada ponto e dar explicações ao vivo sobre tudo que tem no processo contra ele. Se você se perguntou, quando que acontece o interrogatório? A resposta é, por lei, o interrogatório deve ser o último ato da fase de instrução. Fazer o interrogatório no começo, sem permitir outro final, não faz sentido e fere a ampla defesa. Portanto, sempre verifique se a comissão processante está respeitando essa regra. Muita gente não sabe, mas o servidor acusado tem o direito de permanecer calado ou mesmo não comparecer ao interrogatório. Isso se chama privilégio contra a autoincriminação. Se o acusado opta por não comparecer, o PAD segue normalmente,
mas sem que isso lhe gere prejuízo automático à sua defesa, é claro. Se comparecer, a comissão deve informar que ele tem o direito de ficar em silêncio sem ser prejudicado. A comissão também deve esclarecer qual é a acusação antes de iniciar as perguntas do interrogatório. Atenção! Se houver qualquer prova nova incluída após o interrogatório e sem oportunidade de defesa, isso pode resultar em nulidade do processo. Então fique atento. E aí, está gostando desse conteúdo? Então demonstre! Se inscreva aqui no canal, pois assim você vai contribuir com o meu trabalho, que é feito com muito carinho e dedicação para ajudar os servidores públicos a manter em segurança o seu emprego. Agora vamos continuar porque ainda temos muito conteúdo importante pela frente, gente. Pode o defensor dativo falar pelo acusado? O interrogatório é um ato personalíssimo do servidor acusado. É ele quem precisa falar. Um defensor dativo nomeado pela comissão não pode substituí-lo nesse momento. Se isso acontecer, temos uma irregularidade grave e pode anular o interrogatório. O acusado, ele tem obrigação de dizer a verdade? Ao contrário das testemunhas, o servidor público acusado não pode ser obrigado a prestar compromisso de dizer a verdade. Ele não deve ser forçado a produzir prova contra si mesmo. Se a comissão impõe esse compromisso, é possível alegar nulidade da penalidade aplicada, inclusive se for uma eventual demissão, tá? E a defesa? Ela pode questionar o acusado durante o interrogatório? Sim. Durante o interrogatório, o defensor do servidor pode fazer perguntas para esclarecer pontos importantes ou reforçar a versão do acusado. As perguntas do advogado ou do defensor devem ser dirigidas ao presidente da comissão, que a vai repassar ao interrogando. Esse recurso pode ser essencial para fortalecer a defesa, porque às vezes os servidores esquecem de alguma coisa. Agora vamos conhecer o passo a passo prático do interrogatório. Na prática ele funciona assim. Primeiro, a comissão apresenta a acusação e informa o direito ao silêncio. Depois são feitas perguntas sobre a veracidade dos fatos, se o servidor conhece os supostos envolvidos ou testemunhas, onde estava quando a infração aconteceu e etc. Depois o servidor pode responder ao que quiser e nunca é obrigado a se autoincriminar. E por fim, a comissão pergunta se o servidor tem algo mais a acrescentar em sua defesa. A ideia é clarificar a versão do acusado e confrontar eventuais provas já apresentadas. É o grande momento para o servidor se defender e detalhar sua narrativa dos fatos. Como vimos, o interrogatório no PAD é fundamental. Ele pode definir a continuidade da sua carreira no serviço público. Por isso, se você recebeu uma notificação de PAD, não deixe para a última hora. Busque uma assessoria especializada. Acompanhe cada etapa da instrução. Prepare-se com antecedência para o interrogatório. Se você gostou desse conteúdo ou conhece algum colega que esteja passando por um processo administrativo disciplinar, compartilhe esse vídeo. Deixe o seu like e se inscreva no canal para você não perder mais dicas sobre o processo disciplinar e proteção de servidores públicos. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo, onde vamos continuar desvendando o universo dos PADs e como proteger os seus direitos.